Você sabe a diferença entre luto e depressão e quando o luto vira depressão? Se você não sabe, assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre o tema. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas e roda a vinheta. Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, eu sou CEO do Instituto Labinas, sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é sobre diferença entre luto e depressão e quando o luto também pode virar depressão. Ao final do vídeo, se você gostar, dá um like, se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta. E se inscreva nas minhas outras mídias, o Telegram, o Instagram, o próprio YouTube, LinkedIn, Facebook e o canal Saúde Mental e Bem-Estar lá no Telegram. Vamos então falar um pouquinho sobre o luto. Antes de falar sobre a própria depressão, a diferença entre eles, a gente precisa entender o que é o luto. O luto é um sentimento que você tem quando você tem uma perda. Quando você perde um ente querido, quando você perde um animal, que você vê como um familiar, você tem um sentimento muito grande por esse animal doméstico, esse animal de estimação. Então essa perda ela é considerada luto. Você também pode ficar enlutado pelo término de um relacionamento. Isso é comum, isso é possível. Então quando você tem uma perda, você começa a desenvolver algumas fases que a gente chama de fases do luto. Então são fases que qualquer pessoa enlutada, ela se apresenta. E quando você complica uma dessas fases, como alguma dessas fases, ela começa a ir de uma maneira que não é a maneira mais saudável, é onde de repente pode vir os sintomas depressivos, os sintomas ansiosos, muitas vezes. Vamos então às fases do luto. A primeira fase, negação. Depois da perda desse ente querido, você começa a negar que aquilo tenha ocorrido, você começa a questionar se de fato foi assim. E é normal ter a negação de que aquele evento ocorreu, de que as coisas estão assim, tão dessa forma. Você às vezes chora com a possibilidade de fato de ter perdido o seu ente querido. A segunda fase, depois da negação, é a revolta. Então a pessoa começa a ter raiva de Deus, raiva da vida, raiva às vezes de si mesmo, começa a sentir que é culpado por ter feito as coisas dessa forma, então coisas que eu poderia ter feito diferente, então começa a ter essa fase da revolta, da raiva, e depois você começa a fazer o quê? A barganhar. Então é comum essa terceira fase começar a ter essas trocas, a barganha do luto, o que eu poderia ter feito para fazer as coisas diferente, será que eu não poderia ter ido no lugar dessa pessoa, por exemplo? Então a fase da barganha é uma fase também bastante esperada dentro desse processo do luto. E depois vem a quarta fase, que é uma fase muito importante, que é a fase da depressão. E nessa fase, quando a gente fala fase da depressão, não é a depressão, o transtorno depressivo maior. É uma fase em que a tristeza vem de uma maneira muito violenta, que você chora, tem muito sofrimento em torno do luto por essa pessoa. Tá? Muitos pensamentos nela, de como ela está, de como ela tem se sentido, de como você tem sentido perante a ela. Então, sentir tristeza nesse momento é comum. E por último, depois de resolvida essa quarta fase, vem para a fase da aceitação, em que você entende que aquilo ocorreu, que é um processo natural da vida, que a gente de fato... o ciclo da vida é a morte, a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer na nossa vida é o nosso próprio falecimento ou do nosso ente querido. E aí quando essas 5 fases, tirando a última, elas não são resolvidas adequadamente, é onde a pessoa pode ficar num quadro depressivo. Então tem gente que começa a ficar num quadro depressivo na fase da revolta, com muita raiva, com muita hostilidade, na fase da barganha, de fato pode entrar num quadro depressivo. E como que a gente diferencia se você está num luto ou se você está num quadro depressivo? E por quanto tempo é esperado que o luto dure? É esperado que o luto dure em cerca de 6 meses mais ou menos, mas 1 ano até 2 anos a gente normalmente aceita um luto. Passado disso, a gente chama de luto complicado. E aí é onde o luto complicado pode virar um quadro depressivo. Um outro ponto que pode fazer virar um quadro depressivo é a intensidade dos sintomas durante esse processo de luto. Então, no luto, é normal a pessoa sentir tristeza, é normal ela chorar grande parte do tempo, é normal ela ficar angustiada, ela ficar revoltada, irritada, é normal. Só que esse humor
triste, irritado, angustiado, ele tende a se modular bem em outras coisas. Então a pessoa às vezes tem um prazer em comer com alguém que ela gosta, ela ri, ela não sofre o tempo inteiro, ela modula baseado na situação. A pessoa deprimida, ela vive persistentemente a maior parte do tempo, a maior parte dos dias mal. Então não é tão comum a pessoa se sentir feliz em algum outro momento. A maior parte do tempo não está bem. Já no luto não, no luto a pessoa tem outros prazeres, ela tem outros benefícios. Outra coisa, na pessoa com depressão, o pensamento ele é negativo para todas as esferas da vida, ou é esperado que seja. Então a pessoa ela sente que sua autoestima está mal, está baixa, que ela não serve para nada, que ela não presta, que ela é um fardo para as pessoas. Já no luto, o pensamento ele é mais motivado à figura que foi embora. Então pensa na pessoa, como ela era, o que ela gostava de comer, o seu sorriso, lembra das coisas do dia a dia, a fazem lembrar dessa pessoa. Então são objetos de pensamento diferentes. A perda no prazer nas atividades, ela vem na depressão, ela não vem no luto. A pessoa, ela funciona relativamente bem. E se esse luto, a pessoa começar a não funcionar, não fazer as coisas que ela fazia normalmente, a queda no rendimento de trabalho, as dificuldades nas relações sociais começarem a se aprofundar, é porque o luto está virando um quadro depressivo. E aí sim merece ajuda, tá? Então a gente consegue saber se o sofrimento causa prejuízo clínico muito grande, se ele começa a sair só da figura da pessoa que faleceu e tomar uma dimensão muito grande de trabalho, de vida pessoal e de pensamentos negativos sobre si própria, a própria pessoa, e se essa pessoa tem perdas funcionais ao longo do seu dia a dia. Assim a gente consegue ter uma boa diferenciação. Se você está também num processo de luto maior que 2 anos, e se você está num processo de luto que está muito difícil de passar, com muito sofrimento, sim, vá, busque ajuda, faça uma avaliação com o psiquiatra para entender o que está acontecendo, e o psiquiatra, no máximo, que ele vai fazer é falar, olha, não é um quadro depressivo, é um luto, eu sei que você está em sofrimento, vamos para uma terapia. Aliás, também busque ajuda com psicólogo, psicóloga, porque eles podem, de fato, conseguir fazer esse processo de luto ser um pouco menos doloroso, tá bom? Se você entendeu, se você gostou, comenta aqui, curte. Todas as dúvidas eu tiro, seja no canal do YouTube, seja no Instagram, mas busque minha ajuda que eu posso orientá-los da melhor forma possível. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.